ex-dançarina do Faustão, revela como Deus usava ela nos bastidores da Globo, até tentarem calar a sua voz. Assista comigo esse testemunho tremendo, do começo até o fim. Então, quando eu entrei lá no Faustão, eu entrei assim com a mente renovada. Eu tava com Cristo assim no meu sangue. Então, como a gente, quando eu entrei no Faustão, nós estávamos fazendo os cultos na casa do pastor, eu comecei a convidar as pessoas para ir pros cultos. Eu convidava a bailarina, convidava a apresentadora, convidava maquiador, convidava todo mundo que me dava na telha. E muita gente foi pros cultos, muita gente conheceu Jesus, muitos não estão nos caminhos, mas muitos conheceram Jesus lá e continua no caminho, tá? Muitos. Então, assim, era libertações que acontecia. Tinha gente da Globo que ia lá nos nossos cultos. E um ponto muito importante, depois eu volto pra esse ponto, mas só pra fechar esse ponto, que a gente vai abrindo vários links. Mas quando os cultos começaram a acontecer, começou a chegar muita gente com problema espiritual. Os mesmos problemas que eu tinha. Mas até piores. Pessoas que veio do satanismo, da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria, de tudo que você puder imaginar. E como eu já tinha essas experiências com o espiritual, eu não tinha medo de ajudar essas pessoas. Deus falava aí, tá vendo? Foi por isso que eu permiti essas opressões acontecer, porque eu tinha que te treinar. Hoje, você vai fazer com pessoas, agora reais. Então as pessoas chegavam com problema de espirituais, eu orava por elas, e pela glória de Deus, pela glória de Deus, elas eram libertas pelo nome de Jesus. Aí eu falava, é por isso que eu vivi tudo isso. Então eu já não tinha medo. Eu não tinha medo de ajudar as pessoas, mas eu tinha um medo absurdo ainda de dormir sozinha, que eu vou chegar nesse ponto, como Deus me curou. Então, as pessoas chegavam com problemas espirituais, a gente ajudava. Então, era uma igreja, sempre, até hoje é uma igreja, não faço mais parte dessa igreja, mas até hoje é uma igreja com um chamado muito forte na libertação. Tá, e você fazia libertação ali. E como que era? As pessoas criticavam, falavam mal, não queria? Então, eu não fazia libertação na Globo, né? Não. Lá dentro da emissora, não. Não, eu convidava as pessoas pra ir pra igreja e ter um contato ali. Lá Porque na nossa igreja, que eu cresci, acontecia muita libertação, mas acontecia muito milagre. Eu quero contar um milagre que aconteceu lá. Então, eu falava, se as pessoas veem o que eu tô vendo, elas vão crer em Cristo. Então, eu preciso chamar. Então, eu chamava todo mundo pra ir pro culto. Muita gente foi. Então, chegava pessoas assim da Globo que chegavam lá e vomitavam sangue, caíam no chão endemoniada, rastejavam no chão que nem lá Globo. mesmo, lá dentro. Lá dentro. Era a casa do pastor e a gente só levava pra cozinha assim, pra pessoa ficar mais à vontade. Depois a gente conseguiu um lugar, hoje tem um lugar, né, estabelecido, a igreja, mas era uma célula, né, era uma reunião de oração, mas ali o poder de Deus era tão forte ali. Meu Deus, as pessoas chegavam, pessoas que estavam com um problema, às vezes chegavam e manifestavam só de pisar o pé ali, porque a gente tava vivendo, eu creio assim que a gente viveu um avivamento assim ali, sabe, porque é que eu não entendi o que era isso. Então hoje pensando, eu falo, caramba, olha o que eu vivi. Porque aí as pessoas chegavam, eram libertas e tudo mais. Só que chegou num nível que eu tava evangelizando tanto naquela Globo, que o meu coreógrafo, ele me parou no corredor e ele falou assim pra mim, Juliana, os diretores estão sabendo que você tá levando muita gente pra igreja aqui. Então é melhor você tomar cuidado, porque você não é autorizado você falar o nome de Jesus aqui nesses corredores. Aí eu ouvi ele assim, eu falei, tá bom. Aí eu dobrei o evangelismo, então eu não parava. Era uma loucura. Então assim, às vezes eu tava fazendo maquiagem lá na Globo pra gravar, aí chegava alguém assim e falava, Juliana, você pode vir aqui rapidinho? Aí quando eu ia assim pro corredor, você pode orar por mim? Então eu era a tia do coque ali. Que as pessoas me procuravam pra orar, tudo mais pela glória de Deus. Então isso começou a crescer demais. Então, por exemplo, no nossa primeira semana de reunião nesse culto, nessa célula de oração que depois virou uma igreja, que igreja são pessoas reunidas, né? Hoje tem um espaço estabelecido, né? Nós somos a igreja. Mas vocês entendem o que eu tô falando, né? Nós reunimos na casa do pastor, não tínhamos um lugar próprio. Sim. Então, na primeira semana, quando nós estávamos fazendo essas reuniões de oração, eu tava sentada, tinha acabado o culto, estava sentado com umas 8 pessoas na sala, e tinha uma menina que ela tinha acabado de se converter. Era uma menina branca, loira, magrinha. Tava sentada aqui, ó, no meu pé aqui, assim. E eu lembro que acabou o culto, tinha esse meu primeiro pastor e um amigo dele, que era muito usado por Deus. E nós estávamos orando. Acabava o culto, a gente ficava por horas adorando a Deus. E ficava lá, e as pessoas eram batizadas em línguas, e acontecia muita coisa. Então nós estávamos naquele dia tranquilos orando, tudo mais. Estava todo mundo com os olhos fechados. E estávamos orando. Aí o homem de Deus que estava com a gente nesse dia, ele começou a orar pela menina que estava no meu pé. E a menina, assim, o primeiro contato dela com a igreja, com oração, com essas coisas. E eu lembro que durante todo o dia, através de pessoas diferentes, Deus foi usando pessoas durante o dia desse dia, e falava pra ela assim, Deus tá mostrando que Deus tá curando seu sangue. E ela recebeu essa palavra de umas 3 pessoas diferentes durante esse mesmo dia. E nesse final desse dia, que ela estava sentada no meu pé depois do culto, esse homem de Deus que estava na sala, ele começou a orar por ela. Só que a gente estava todo mundo em espírito, um de olho fechado. E ele falou assim pra ela, viu, Deus manda te dizer que você tá sendo curada hoje. Teu sangue está sendo curado hoje. E ele teve uma visão, e a gente ouvindo com o olho fechado. Ela também, ela tava sentada no chão. Sabe quando a gente cruza as pernas assim, tipo índio? Sim, ela tava sim, assim. Tá, sim. E ele falou assim pra ela, Deus tá te curando hoje, e eu vejo um anjo te dando uma injeção de cura. Ele falou com essas palavras. Sim. Uma injeção de cura da tua canela até a ponta das suas mãos.
Quando ele falou isso, a menina que tava sentada na minha frente, ela deu um grito, porque ela abriu o olho e ela olhou pra menina que tava no meu pé. Ela deu um grito. Assustada. Sim. E quando a gente assustou, a gente olhou, o que essa menina tá gritando? Quando eu olhei pra menina que tava no meu pé, que recebeu essa palavra, até ela assustou, porque quando a gente olhou, tava saindo sangue de todos os dedos da mão dela. Meu Deus. Tava saindo sangue da onde o homem de Deus viu a injeção sendo dada. Sangue daqui e de todos os dedos da mão dela. A gente ficou em choque, porque a presença de Deus veio de um jeito naquela sala. A presença manifesta que eu falo, veio, abafou tudo assim, todo mundo caiu de joelho, começou a orar. Eu fui batizada em línguas esse dia. E eu falava assim pra Deus, eu quero ser batizada em línguas. Pra saber que eu tô sendo batizada mesmo, eu quero ver um milagre na minha frente. E nesse dia eu vi um milagre. Todo mundo caiu de joelho. Eu e mais uma menina que era do Faustão comigo começou a ser batizada em línguas. Começamos a falar em línguas. E a menina que também foi ser curada naquele momento do sangue, foi batizada em línguas. E foi um mover. Então a gente vivia esse tipo de coisa quase toda semana. Isso foi na minha primeira semana, assim, depois que eu fui liberta mesmo, assim, dos vícios. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é pra isso que eu nasci. Então eu fiquei, assim, maluca por Jesus Cristo. Eu fiquei apaixonada num nível que eu ia pra aquela Globo com sangue do zóio pra converter pessoas, pra levar Jesus pras pessoas. Eu falava, essas pessoas precisam ver o que eu tô vendo, pelo amor de Deus, porque todo mundo vai crer. Então, Deus me colocou lá por esse propósito, sabe? Deus me guardou muito lá. Na TV é um ambiente, assim, que se você não tomar cuidado, você tem propostas, você tem tudo muito fácil, você pode cair muito fácil. Só que como eu entrei lá, assim, com princípios inegociáveis, como o Faustão e todo mundo ali, os diretores, todo mundo sabia que eu tava em Cristo. Sabia que você... Sabia o que era cristã? Ninguém nunca fez nenhum convite decente pra mim. Ninguém. Todo mundo me respeitava. O próprio Faustão às vezes brincava, assim, quando era carnaval. Sim. As meninas viajavam pras festas, né, pra praia. E eu sempre tava no retiro da igreja. Aí o Faustão pedia foto pra gente. Manda foto. Todas as bailarinas precisam mandar foto da onde passou o carnaval. Aí tava todo mundo nas festas e tinha eu lá no retiro, lendo a Bíblia. Aí passava no telão. No domingo, o Brasil inteiro. Aí ele falava assim, umas vai pra praia, Faustão. Umas vai pro carnaval, outras vai não sei o quê. Outras vai pro retiro espiritual. Então ele não entendia o que era vida, mas ele sempre respeitou. Nunca fez piada. Sempre, sempre, sempre. Tanto é que eu fiquei lá 4 anos. Nossa, muito tempo. Protegida, dançava e depois ainda comecei a apresentar, fazer merchandising, que é quando a gente apresenta os produtos lá, sabe? Sim. Como se eu fosse apresentadora. Então eu comecei a fazer isso lá e isso foi me treinando pro meu chamado evangelístico, que hoje eu atuo pela glória de Deus. E esse foi mais um testemunho. E esse testemunho foi do Crente Podcast, de uma ex-dançarina do Faustão. O nome dela é Juliana Olimão. Amém? É testemunho tremendo, né? Deus colocou ela ali no meio e ali o nome do Senhor foi glorificado. Muitas libertações aconteceu naquele lugar. E você viu que quando a obra de Deus começa a ser feita, o inimigo se levanta, né? Causa incômodo. E você viu que até tentaram calar ela naquele lugar, só que não conseguiram. Porque o Senhor colocou ela ali e o Senhor se responsabiliza. Então, testemunho tremendo. Eu espero que você tenha gostado. Assista o testemunho completo, irmãos. O testemunho tá muito bom mesmo. Ela conta muitas experiências, como que foi ser uma dançarina no Faustão, trabalhar lá dentro. Então, assim, eu super recomendo você ir lá e assistir o testemunho completo. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E uma coisa eu digo, irmãos, aonde o Senhor te colocar, seja uma bênção. Aonde o Senhor te colocar, seja uma bênção. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.